Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua e a minha vida. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. No último estudo, nós estivemos vendo que o apóstolo Paulo, ele está incentivando o povo cristão, aqueles que temem a Cristo, a viver em bondade, justiça e verdade, né? Bondade, justiça e verdade. A bondade, sermos pessoas boas, justiça, não buscarmos aquilo que não é nosso e, ao mesmo tempo, dar às pessoas aquilo que lhes é devido. E verdade, não encobrir coisas, né? Não andar na falsidade, na mentira, viver a verdade. Então, o apóstolo Paulo está incentivando, no estudo passado nós vimos isso, que o cristão deve viver dessa forma. Então, o cristão, segundo Paulo, ele deve aprender a identificar aquilo que agrada a Deus. Então, na caminhada do cristão, ele vai descobrindo aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E então ele fala que o conselho que ele dá, a orientação que ele nos apresenta, é que nós devamos estar descobrindo essas coisas, né, que agradam a Deus e buscarmos viver nestas coisas. Hoje nós vamos dar sequência vendo um pouco sobre como viver em comunidade. Nós, né, não fomos feitos para vivermos isolados, né, vivermos sozinhos. Nós vivemos em família, vivemos em comunidade, né, são várias pessoas vivendo no mesmo local, né? Por exemplo, no seu trabalho você convive com algumas pessoas, na sua casa você convive com outras pessoas, na igreja você convive com outras pessoas, num coletivo, você pega um coletivo, você tem ali, embora pequeno, mas um contato com outras diversas pessoas. Então, como viver nessa coletividade, né? Então, hoje nós vamos iniciar e darmos uma pincelada sobre essa questão, como viver nessas diversas comunidades que nós fazemos parte. Pois bem, o verso de número 15 do capítulo 5, né, que é o início do nosso estudo de hoje, diz assim, capítulo 5, verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Né? Então, o que nós já falamos, mas o apóstolo Paulo está falando aqui que nós devamos buscar compreender a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade. Isto, no entender de Paulo, é sabedoria. Fazer o contrário é tolice. Né? Então, Deus tem uma vontade para você. Como você, na sua família, Deus tem um comportamento para você dentro da sua família. Né? Nós vamos ver mais para frente aí como comportar dentro de família, como é o comportamento do homem, da mulher, do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, né? Como é o comportamento que você deve ter quando você for um patrão ou quando você for um empregado. E aí nos diversos relacionamentos, né? A palavra de Deus nos traz esse direcionamento e nos dá a direção de qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim, né? Como homem de Deus, né? Eu tenho que falar a verdade, viver em justiça, tratar as pessoas bem, né? Esse é o direcionamento de Deus. Eu tenho que ser um pai amoroso, um marido amoroso. Eu tenho que procurar
as boas qualidades que Deus apresenta. Isto é vontade de Deus para a minha vida, que vai refletir na outra vida. O contrário disso, viver em atrito, viver no egoísmo, na maldade, na traição, bisbilhotando a vida do outro, isto é tolice, é contrário à vontade de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas sábios, né? Porque a forma com que nós desenvolvemos as nossas vidas, elas trazem bons ou maus frutos, né? Tudo depende da forma com que você se relaciona, né? E aqui tem dois tipos de relacionamento, né? O relacionamento que você tem com Deus e o relacionamento que você tem com o seu próximo. Todos aqueles que estão todos são seus próximos, né? Então, essas pessoas, elas agem e reagem conosco, né? De acordo com aquilo que de acordo com o nosso comportamento. Entendeu? Nós temos que sermos pessoas sábias, né? Que buscam a direção de Deus para ter cada situação da vida bem trabalhada, bem orientada. E uma das virtudes que eu vejo que falta muito no ser humano é o respeito, né? Todo relacionamento baseia-se no respeito. Quando falta respeito, todo relacionamento quebra. O relacionamento de marido e mulher, quando deixa de haver respeito entre os dois, acabou o relacionamento. Respeito de patrão e empregado, quando deixa de haver respeito, acaba esse relacionamento. De amizade, quando não existe respeito na amizade, acaba a amizade. Relação comercial, quando você tem relacionamento comercial com alguém, você compra e vende, troca produtos e tal, quando deixa de haver respeito, um está querendo se dar bem em cima do outro, acaba o relacionamento. Então o relacionamento, ele basicamente, ele passa pelo caminho do respeito. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vejam bem como vocês vivem, né? Sejam sábios, não sejam tolos, ou seja, respeitem, sejam pessoas respeitadoras, né? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos fala aqui. A segunda coisa, nós vimos nos versos 16 e 17, ele diz assim, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? Paulo fala que os dias são maus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Os dias são maus significa que os dias não são propícios para o crescimento. Os dias não são propícios para você fazer o que é certo. Os dias que vivemos são dias que nos induzem à prática de coisas erradas, à prática do mal, à prática do egoísmo, à prática da maldade, à prática do interesse próprio. Os dias são próprios para isso, ou seja, os dias são maus para relacionamentos de pessoas, né? Por quê? Porque relacionamento de pessoas significa que nós vamos encaixar ideias, vamos nos unir, e os dias são maus porque eles nos afastam, eles nos distanciam em virtude da maldade que impera no querer das pessoas, né? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, os dias são maus, mas nós temos duas formas de viver como cristão nesse mundo. Duas formas de viver, né? Uma forma é totalmente distanciada de Deus, né? Um cristão alheio, um cristão não é um cristão nominal, ou seja,
que ainda não foi afetado pelo Evangelho, não foi transformado pelo Evangelho. Uma pessoa que se declara cristã, mas não vive essa cristandade. A outra forma é buscar a vivência real com Deus. E aí, essa situação divide em duas situações. Primeiro, é a oportunidade de testemunhar aos nossos vizinhos não cristãos que ainda precisam ouvir as boas novas. Primeira oportunidade que Deus nos dá nessa vivência em comunidade que nós devemos ter é viver de tal forma que a minha vida inspire outras pessoas, né? Levem outras pessoas a entender quem é o Senhor da nossa vida. E muito mais com ações do que com palavras. Porque, na verdade, o que chama a atenção das pessoas não são as nossas palavras, né? Mas sim as nossas ações, aquilo que fazemos, né? Como fazemos, como tratamos pessoas. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não prestam atenção, elas prestam muita atenção nas nossas ações. Às vezes, por causa das nossas ações, é que eles ouvem as nossas palavras, mas não são as nossas palavras que fazem eles observarem as nossas ações, é exatamente o inverso. As nossas ações abrem ou fecham portas para aquilo que a gente fala. Então, quando você fala de amor ao próximo, né? Quando você fala de bondade, quando você fala de humildade, quando você fala de temor a Deus, isso são coisas muito importantes. Mas se o meu comportamento e o seu comportamento não refletem essas verdades, as pessoas que estão ao nosso redor não vão nos ouvir, porque eles estão vendo que não existe não existe uma coerência entre atitude e palavra, entre o que se diz e o que se faz, né? Então, quando nós vivemos em comunidade, a nossa vida fica exposta, e isso é importante, né? A nossa vida estar exposta de maneira a mostrar às pessoas as boas novas. Então, nós temos, quando vivemos em comunidade, a oportunidade de mostrar às pessoas, com a nossa vida, quem é o Senhor e o que Ele faz. Qual é as bênçãos de Deus se multiplicando sobre as nossas vidas. Isso atrai a atenção das pessoas, para o bem ou para o mal. Depende do que a minha vida está refletindo, mostrando. Essa é a primeira questão. A segunda questão é aproveitar a oportunidade para um crescimento espiritual, relacionamento entre eu e Deus. Então, porque quando eu vivo em comunidade com diversas pessoas, eu não tenho respostas prontas para todo mundo, né? Eu tenho, às vezes, muitas respostas primárias sobre coisas básicas, mas existem problemas mais profundos e muitas vezes nós não sabemos, não sabemos e não temos respostas. E aí eu busco a Deus e cresço diante de Deus para poder, né, entender o que é que Deus tem como verdade e como solução para aquela situação, para aquela dificuldade, para aquela pessoa específica. E aí esse relacionamento com Deus me faz entender ainda mais profundamente quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus quer. Então, aí eu começo a testemunhar a essas pessoas, isso me faz crescer no relacionamento com Deus. Então, esse viver em comunidade tem dupla função também. Me faz levar outras pessoas a entender do amor de Deus através de uma vivência,
mas também me leva a uma busca em Deus de respostas que eu não tenho. Então, isso me traz crescimento espiritual. Então, isto é muito importante. E o apóstolo Paulo fala, aproveitem ao máximo essas oportunidades. Que oportunidades ele está falando? Dessa oportunidade de testemunhar, de mostrar às pessoas que é Deus, mas também de buscar em Deus respostas que você não tem e que te vai levar a um crescimento, né? Então, esse viver em comunidade nos traz esse grande privilégio, né? Então, como diz o apóstolo Paulo, não fujamos das oportunidades, mas aproveitemos estas oportunidades ao máximo para abençoar vidas e buscar crescimento pessoal, né? Muito bem. O verso de número 18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? Aqui Paulo está fazendo menção, né, aos vícios que nos tiram o domínio próprio e traz uma falsa liberdade e alegria, né? A maioria dos vícios de substâncias que pessoas procuram, né, que são produtos que nos tiram da realidade, né? É o vício, aí fala, que ele está falando do vinho, mas na verdade está falando de vícios, né? Está falando de vícios que nos levam nos tiram da realidade e nos levam a uma sensação de liberdade e de alegria, né? Quando você vê uma pessoa embriagada, a pessoa pensa, né? Parece que ela está tão livre, tão, né? Muitos ficam alegres e falam tantas coisas, mas ela não tem qualquer domínio sobre ela, até você vê até na forma dela andar, ela não consegue andar direito, porque ela perdeu o domínio, ela perdeu a direção, ela vai para cá, vai para lá, vai para frente, vai para trás, fala de uma maneira que muitas vezes você não entende. Então o apóstolo Paulo está falando que nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, né? A busca de uma alegria que não existe e de uma liberdade que é uma prisão, né? E aí ele fala, ao invés disso, né, ele recomenda, deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Este Espírito gera em nós a real liberdade. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. A partir do momento que nós tomamos uma decisão por Cristo Jesus, o Espírito começa a trabalhar na nossa vida, que ele é o selo de Deus sobre a nossa vida. E aí, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, a justiça, o juízo. O Espírito Santo vai nos conduzindo. E quanto mais nós damos liberdade ao Espírito, mais o Espírito atua e nos conduz a uma vontade ainda mais intensa de Deus na nossa vida, né? E então ele vai nos libertando de prisões, né? Quanto mais o Espírito está em nós, domina a nossa vida, mais ele nos tira da escravidão, do álcool, do sexo ilícito, da mentira, da ganância, da maldade, da traição. Ele vai nos libertando de coisas para que nós estejamos aptos a vivermos em comunidade de maneira a dar bom testemunho, um testemunho que glorifica a Deus, um testemunho que nos faz crescer diante de Deus, né? E então ele nos tira dessas situações, nos trazem uma real liberdade e mais, nos traz uma real alegria, né? Por quê? Porque o Espírito em nós atuando soltam amarras e prisões, né?
Nós estamos presos a isso, presos àquilo outro, presos a diversas situações, nos tornando escravos dessas coisas. Então, ele nos liberta. E aí nós começamos a descobrir o real sentido da vida. O real sentido da vida, né? Isso nos torna mais pessoas realmente felizes. Quando eu descubro a real essência da minha existência, por que eu existo? Para que eu existo? A princípio, se você olhar para a palavra, você e eu fomos criados para uma coisa, para a honra e glória de Deus. Quando o ser humano se afasta desta razão de existência, ele não consegue ser feliz, porque ele está fugindo do propósito da sua existência. Ele foi criado para isso, foi criado para louvar e glorificar a Deus. Quando você foge disso, você se torna triste. Quando você vai a um culto, né, e você ali, junto com outros irmãos e irmãs, você canta a Deus, você louva a Deus, aquela música, aquele louvor sobe diante do altar, aquilo faz bem para a tua alma, você fica feliz. Por quê? Porque você está atendendo o propósito da sua criação, de louvar, de glorificar a Deus. Quando você está cantando ali, louvando a Deus, você está glorificando a Deus, você através daquelas músicas que falam da verdade, falam da liberdade, do poder de Deus, que reconhece quem Deus é, aquilo sobe aos céus, aquilo agrada a Deus, Deus manda bênção sobre a sua vida, aquilo te traz paz, né? É para isso que eu e você fomos criados, para o louvor da glória de Deus. Não é para viver durante 24 horas por dia cantando. Se você puder, até bom. Mas nós não podemos. Mas a nossa vida tem que estar ligada a Deus de tal forma que nós estejamos glorificando a Deus através de todas as ações. Eu tenho que glorificar a Deus no meu casamento, tenho que glorificar a Deus no meu trabalho, na condução, no meu estudo, em todos os lugares, nos meus relacionamentos. Eu tenho que glorificar a Deus. Quando eu estou glorificando a Deus através disso, a alegria, a liberdade está presente, né? Então, Deus nos leva a este entendimento. E é como nós precisamos viver, descobrir a vontade de Deus, descobrir o que agrada a Deus e viver esta vontade gera em nós liberdade, alegria e paz. O texto continua, versos 19 e 20 diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando das consequências de estarmos cheios do Espírito. Quando o Espírito está invadindo, está entrando em nossa vida, nós temos liberdade para o Espírito atuar em nós. Ele fala, falando uns aos outros com salmos, cantando, fazendo música e sempre dando graças a Deus. Ou seja, você muda a sua forma de ser quando o Espírito está atuando em você. Você podia ser uma pessoa triste, abatida, angustiada, uma pessoa negativa, mas quando o Espírito atua em nós, isso muda. O abatimento sai, a tristeza sai, a angústia sai, e nós começamos a viver em alegria. Por quê? Porque o Espírito está atuando, está mostrando a mim, a você, como devemos fazer. E aí, quando a gente vai falar com outro irmão, a gente não está mais triste, abatido, angustiado, só falando coisa negativa, tudo está ruim, não sei o quê. Não, começa a falar de coisas boas, falar da bondade de Deus, reconhecer o que Deus está fazendo, vendo o mundo e falando, Deus está atuando, Deus está abençoando A, Deus está abençoando B, tem esses problemas, tem aquele, mas Deus está atuando. Você começa a enxergar e a sentir estas coisas. E isso é fruto de relacionamento com Deus, isso é fruto de
de entendimento, de profundidade daquilo que é vontade de Deus. Aí então há um verdadeiro relacionamento espiritual, né? Eu começo a ter um relacionamento verdadeiro com os meus irmãos. Eu deixo de ser egoísta para buscar viver em comunidade, falando e recebendo do irmão coisas de Deus, né? E sobretudo vivendo em gratidão a Deus, né? Agradecendo a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E então, por fim, nesse texto, o apóstolo Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala nesse relacionamento comunitário que nós temos. Quando nós estamos vivendo e descobrindo a vontade de Deus, eu tenho prazer de viver em comunidade. E eu não tenho dificuldade de me sujeitar a um outro irmão, né, no temor do Senhor, como se eu estivesse fazendo isso ao Senhor, né? É muito interessante que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de submeter-se a outra pessoa, né? E o texto aqui fala que quando eu estou vivendo na graça, vivendo no temor do Senhor, o Espírito atuando em mim, eu não tenho dificuldade de me sujeitar, porque o outro também está vivendo na mesma sintonia, também não tem dificuldade. Então existe uma troca de experiência. Eu não preciso me sentir maior do que o irmão, e nem o irmão maior do que eu. Nós somos iguais, nós pertencemos ao mesmo corpo, e então em unidade a gente caminha. Eu aprendo com as suas experiências, você aprende com a minha experiência, e nós somos iguais. Não somos melhores, não somos piores do que ninguém. Nós vivemos em unidade. Então o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão, está falando aqui em santidade. Até aqui, né, o apóstolo Paulo está falando dessa caminhada de santidade, de busca de santidade, que nos leva a termos um relacionamento com Deus e com o próximo muito próximos, né? E aqui então, até esse ponto, o apóstolo Paulo está falando de santificação para preservar a unidade, né? A santificação, ela é necessária para preservar a unidade que existe entre os cristãos. Nós somos, como falei, membros do mesmo corpo. E aqui ele também firma a ideia de que todos somos membros do mesmo corpo, devendo viver uma vida moralmente pura. Então ele fala, olha, somos membros do mesmo corpo e o nosso caminhar tem que espelhar santidade, ou seja, vivemos em purificação. Agora ele começa a mudar algumas coisas, né? Nesse capítulo, final do capítulo 5º, início do capítulo 6º, ele começa a adentrar a uma outra área, né? Ele fala que o cristão deve viver uma vida que aceite as responsabilidades que Deus colocou sobre nós em áreas específicas. Então nós somos santificados, somos libertos, somos sarados, somos curados. O Espírito Santo atua em nós, nós estamos crescendo, isso é importante. Mas agora o apóstolo Paulo dá um passo além e fala, olha, Deus não apenas libertou, não apenas curou, não apenas coloca santidade sobre você, te dá capacidade para entender as coisas, para ajudar pessoas, mas agora Deus colocou sobre você responsabilidades em áreas específicas. E Deus quer que nós executemos ou vivamos essas atribuições de maneira a glorificá-lo. Mas estas áreas específicas nós estaremos vendo no próximo estudo, né? Então, meu querido, Deus nos criou para que vivamos em comunidade
e ligados a Ele. Vivamos em comunidade, ligados a Ele. Né? Assim, expressamos a nossa santidade no testemunho que damos ao nosso próximo. Né? A santidade que nós devemos ter e achamos que temos, nós expressamos essa santidade na vivência com o nosso próximo e também na intensidade e no desejo de crescimento de nosso relacionamento com Deus. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida e que você viva intensamente relacionamentos baseados na graça e no conhecimento e na santidade que Deus tem colocado sobre a sua vida. E para que isso continue de maneira firme e boa, busque intensamente o relacionamento com Deus, porque é disto que depende a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa vitória e o nosso testemunho que damos às pessoas. Que Deus te abençoe e que na próxima quinta-feira nós vamos voltar para falar dessas responsabilidades específicas que Deus colocou sobre eu e você. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, te glorificar por poder estar estudando a tua palavra com outros irmãos. Que o Senhor Deus nos leve ao crescimento, à maturidade, para que consigamos, ó Deus, não sermos pessoas que apenas queremos receber, mas que nós saibamos receber e repartir de coisas que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu peço essas bênçãos ao Senhor, pedindo, Deus, nos ajude a viver verdadeiramente em comunidade, não de maneira egoísta, mas de maneira, ó Deus, a abençoar vidas e sermos abençoados por outras vidas. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na próxima quinta estaremos aqui para darmos sequência a esse estudo, em nome de Jesus.